Ok. Conversão de medidas de volume. Tem medidas de volume que são medidas métricas, né, que utilizam metro cúbico, centímetro cúbico, eles usam medidas métricas. E a medida propriamente de volume, litros e ml, né, os mililitros, que são os mais comuns. Nós vamos trabalhar com esses, tá, nessa aula. Então, assim, qual é o ponto de partida para mim, de pensamento, para você poder transformar tudo sem precisar decorar nada? Decorar que eu falo que existe uma tabela que as pessoas decoram por aí, e que eu nem sei. Eu já vi algumas vezes. E, ó, gente, tudo que para mim é para decorar, sabe, eu só decoro o que é estritamente necessário. Só. Uma fórmula que é muito utilizada, ou porque as fórmulas que são pouco utilizadas eu também não decoro, eu produzo na hora. Aí tudo bem, eu já tenho um pouco mais de experiência, eu consigo fazer essas coisas. Mas o que dá para te ensinar para evitar que você decore, eu te ensino. É a proposta da aula, tá? Que eu vou trazer aqui para vocês hoje, tá bom? Então, nada demais, e você vai ver que você já tinha tudo em mãos para raciocinar do jeito que eu estou fazendo, tá? O que eu estou falando dessa tabelinha, existe uma tabela que você vai andando com casas decimais, dependendo da unidade para a esquerda, para a direita. Eu me enrolo com isso, porque eu não quis aprender assim. Eu lembro uma vez na sala dos professores, conversando com o professor Emerson de inglês, e ele é um cara que sabe muita coisa de matemática ainda. E ele um dia me perguntou, Flávio, para passar de metros cúbicos para centímetros cúbicos, como é que é? Nem quantas casas decimais lembra? Eu falei, Emerson, não sei, cara, eu faço na hora. Eu nunca decorei esse negócio. Aí eu expliquei para ele e falou assim: ah, isso aí faz todo sentido. E ele pega as coisas muito rápido. Por quê? Porque na cabeça dele, na mentalidade dele, ele contou para mim também, que desde a escola ele pensava assim, como eu disse para ele, que você tinha que entender um processo e não simplesmente decorar por decorar. Porque o fato de decorar, o ato de decorar, você trabalha com a sua memória de curto prazo. Gente, isso já é cientificamente comprovado. Você pode procurar pesquisas por aí que você vai achar aos montes sobre isso que eu estou falando agora, tá? Sobre isso como que é a capacidade da gente aprender. Quem decora trabalha com a capacidade de curto prazo, de guardar informações em curto prazo. Você decora, vai ali, senta, lê, decora aquela coisa porque você vai usar num determinado momento. Amanhã, depois de amanhã, só esse mês. E quando você decora, você já mandou essa informação para sua cabeça. Entendeu? Você já mandou o seguinte: eu vou ler isso aqui, porque eu só preciso disso aqui para agora. Então, beleza, sua cabeça usa agora, e depois que termina o momento que você disse que era para utilizar, ela vai apagar. É isso que acontece. Ela apaga, e aí o que você lembra? Que um dia eu decorei isso, um dia, eu tinha isso decorado, porque a sua mente ela faz o papel de descartar aquilo que você mesmo disse para ela que não é muito importante. Ao passo que, quando você aprende, quando você domina uma técnica, você jamais esquece. Você pode usar nunca mais, mas depois você pega novamente, pode passar anos. Você pode demorar um pouquinho, mas você sabe o que está fazendo. Exemplo prático, o famoso andar de bicicleta. Quem aprende a andar de bicicleta sem as rodinhas, depois que aprende a primeira vez, nunca mais esquece. Pode passar 1000 anos sem sentar na bicicleta. Quando der para ele, ele vai sentar e andar. Por quê? Porque a mente dele guardou o seguinte: aquilo era para ser aprendido. E não era para andar só aquele dia. Era para andar a vida inteira. Quem aprende a dirigir é a mesma coisa. Vai passar anos sem pegar um carro. Ele senta, dá partida e sai dirigindo. Tá? A ideia dessa aula é essa. Tá? Eu não quero que você decore nada. Eu quero que você entenda o processo. E aí você vai conseguir fazer todas as conversões sempre que alguém te pedir. Tá? Muito pedido em provas do Enem. Então é o seguinte: você vai precisar de uma estrutura tridimensional. Eu vou colocar aqui na tela agora para você. Eu já falei sobre essa estrutura. É uma estrutura tridimensional, o famoso cantinho da parede, que a gente fala em aula de volume. E algumas medidas pré-estabelecidas. Pré-estabelecidas que isso já foi medido e todo mundo utiliza. Por exemplo, que 1 metro cúbico é equivalente a 1000 litros. Como que as pessoas descobriram isso? Simples, pegaram um cubo de 1 metro de aresta e encheram ele de água e viram que coube 1000 litros lá dentro. Essa medida virou uma relação pré-estabelecida. Então, a gente utiliza isso aqui assim.
Outra coisa que você conhece bastante, e ajuda aqui, é você saber que 1 litro tem 1.000 ml. Isso aqui também é um conhecimento que você já traz de algum tempo. Isso já é pré-estabelecido também. Pronto, gente, com isso aí que está na tela é suficiente para você fazer qualquer conversão que você queira. Qualquer uma. Tá? Então vamos partir das medidas lineares, que é o metro, centímetro, decímetro, isso aí que a gente tem por base, e depois a gente vai para os volumes. Tá? Porque é importante a gente lembrar dessas coisas. Então, olha só aqui. Você já sabe que 1 metro ele pode ser dividido em partes, né? Se você dividir em 10 partes, 1 metro terá 10 decímetros, né? Decímetro, D de 10. 1 metro tem 10 decímetros. Se você dividir em 100 partes, vira centímetros. É meio que óbvio, né? O que diz a unidade. Decímetros, 10. Centímetros, 100. Tem 100 escrito lá. E em milímetros, 1.000. Não é isso? Milímetros. Né? Quando você escreve milímetros. Ó, tem 1.000 aqui na palavra. Então, pega 1 metro e divide em 1.000 partes. Eu acho engraçado quando eu falo sobre isso, eu só lembro de uma aula que eu dei há um tempo atrás. Quando eu falei para os alunos na sala que as unidades vinham para entregar em quantas partes foi dividido, teve um monte de gente na sala que se espantou e tinha dito para mim que nunca tinha percebido isso. Aí eu me espantei do meu lado. Falei, vocês nunca perceberam isso? Eles não. Que decímetro é de 10, centímetro é de 100 e milímetro é de 1.000? Eles não, professor, nunca reparei. Porque deve ter decorado. Por isso que não repara nas coisas. Quem decora simplesmente joga informação para dentro. Não discute, joga para dentro. Então, isso aqui você já conhece. Tá aqui. Pode ver, eu estou acrescentando aqui informações que você já trouxe, tá bom? Não tem novidade nenhuma. Agora sim, vamos começar a mexer com essa história de medidas de volume aqui na história. A primeira coisa que você precisa ter na sua cabeça é como se dá essa medida de 1 metro cúbico? Que as pessoas estabeleceram o que equivale em 1.000 litros. Aí você vai para a estrutura que você colocou aí ao lado. 1 metro cúbico, cúbico é porque multiplicou 3 coisas, concorda? Tanto vezes tanto vezes tanto, tanto ao cubo. É assim que funciona. Então, 1 metro cúbico se dá quando você multiplica 3 arestas de medida 1 metro. Como é que é o volume? A área da base vezes a altura. A área da base está embaixo. 1 vezes 1. Vezes a altura, que é 1 também. Então, 1 vezes 1 vezes 1, 1. E quando eu multiplico metro vezes metro vezes metro, metro ao cubo. Tá, professor? As unidades também são multiplicadas? Sim, são. Por isso que tem expoente 3. Né? É 1 metro cúbico porque você multiplicou 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro. Como é que se multiplica? Número com número. 1 vezes 1 vezes 1. Letra com letra. Metro vezes metro vezes metro. Metro ao cubo. As unidades são simplificáveis nas contas. Não são apenas letras. Isso aqui vem resultado dos cálculos que são feitos. Não é assim que se dá 1 metro cúbico. Você multiplica 3 arestas de medida 1 metro. Beleza. Sabendo disso agora, é o que pedem nas provas. E de 1 metro cúbico para centímetros cúbicos, para milímetros cúbicos, essas coisas assim. Tem muita gente que coloca em prova e é meio dolorido quando eu vejo, quando vai transformar, e pede muito em prova daqui para frente, escrever isso aqui na hora de fazer a conversão, quando eu vejo, né? Que 1 metro cúbico é equivalente a 100 centímetros cúbicos. Porque aí mostra que a pessoa não dominou a técnica, né? Ela está confundindo isso aí com as medidas lineares que já estão na tela. 1 metro é 100 centímetros, mas 1 metro cúbico não pode ser 100 centímetros cúbicos. Por que que não? Ué, porque eu tenho que multiplicar 3 vezes. E como eu conheço as convenções lineares, vou passar para decímetros agora. 1 metro tem 10 decímetros, então aqui embaixo você bota 10 decímetros. E aí você vai botar 10 decímetros para todo mundo. É o mesmo metro, só que agora escrito em decímetros. Então fica 10 vezes 10 vezes 10 decímetros.
Se eu quero saber o volume disso aí, multiplica. 10 vezes 10 vezes 10 dá 1.000 decímetros cúbicos. Então, olha só como é que você já gerou a conversão entre elas. Sem saber quantas casas decimais, não interessa. Eu olho para a minha estruturinha do lado. Aqui. O que eu vou fazer? Agora eu tenho certeza que um metro cúbico é equivalente a 1.000 decímetros cúbicos. Em centímetros, bota mais um zero aqui, vira centímetros, centímetros, centímetros. Multiplica. 100 vezes 100 vezes 100. Isso dá 1.000.000 de centímetros cúbicos, né? É um com 6 zeros que a gente tem na multiplicação. E às vezes, mais uma vez, pessoas se assustam quando a gente fala isso, né? Que um metro cúbico é equivalente a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Como pode? Como pode? Porque a gente acabou de ver. Porque é 100 vezes 100 vezes 100. Para você poder fazer essas transformações. E se você quiser fazer em milímetros, aí que vai crescer. É o tal do crescimento exponencial. Está muito na moda, né? Se você quer transformar em milímetros, ó, é só botar cada metro desse escrito em milímetros. Então, tem 1.000. Então, você tem aqui e quantos zeros na jogada? 9 zeros. Coloca 9 zeros aqui, ó. Tá aí, ó. Então, um metro cúbico é equivalente a 1 bilhão de milímetros cúbicos. Mas todas agora estão na sua frente aqui, ó. Estão na tela. Todas que você precisa para fazer conversão. E veja como é que é extremamente simples chegar em todas as relações sem ter decorado nada. Só com o conhecimento que a gente já sabe. Então, vou botar aqui para você, ó. Essa outra aqui. E aí, gente, ó, com isso aí, você faz o que você quiser. Vamos dizer assim. Por exemplo, ó como é que é fácil converter de decímetros cúbicos para centímetros cúbicos. Qual é a relação? Está escrito aqui na tela, ó, que 1.000 decímetros cúbicos é equivalente a 1 milhão de centímetros cúbicos. Aí você vai cortando zeros, ó. Corta zero de um lado, corta três do outro. Aí você tem que 1 decímetro cúbico é equivalente a 1.000 centímetros cúbicos. Monta uma regra de 3, resolve na hora, não há prova do Enem que te derruba nesse momento. E isso aqui é uma coisa que você pode fazer no cantinho lá da prova, né? Na capa contra a capa do caderno de questões, uma coisa é certa, na prova do Enem vai ter, sempre tem. Lembre-se, são 45 questões, eles adoram conversões de medidas. Não tem prova do Enem sem conversão de medida, não existe, vai ter. Então, aí, ó, agora você faz o que você quiser. Ah, professor, mas e se for aquelas que envolvem litros? Aí é a mesma coisa. A mesma coisa. Você só tem que lembrar do principal. Qual é o principal? Que 1 metro cúbico é equivalente a 1.000 litros. E se ele, então, quer que numa questão que você resolveu dê 1 litros, mas a resposta final tem que ser em centímetros cúbicos. Como é que a gente faz? É só você pegar esse 1 metro cúbico e ver quanto que é em centímetros cúbicos. É 1 milhão. Essa aqui é a que mais cai em prova. Ó. Alguém mandou alguma pergunta no chat? Já dou uma olhada, tá? Só para não perder o costume aqui, ó. Corta 3 zeros de um lado, corta 3 zeros do outro. E está feita a relação. 1.000 centímetros cúbicos equivale a 1 litro. Olha só, cara, que massa isso aí que você está acabando de ver. Não precisa decorar nada. Monta uma regra de 3 lá na hora e está feito. Está resolvido o exercício. Quer que fique melhor? E se fosse em ml? Do jeito que está escrito aqui, 1.000 centímetros cúbicos, 1 litro não são 1.000 ml? Troca esse 1 litro para 1.000 ml. Você vai ficar brincando com os lados que você quiser. Você pode cortar 3 zeros daqui com 3 zeros de lá, e aí chega na melhor relação de todas, que 1 centímetro cúbico é 1 ml. Melhor relação de todas que eu estou falando aqui com unidade, né? Uma unidade para cada lado. Olha só aí. Às vezes até colocam isso em prova para vocês, mas estou te mostrando o caminho todo. Né? Então, gente, daqui para frente, não tem
não tem limite para você fazer conversão. Tá? Não tem motivo para que você justifique que, eu fiz a questão, mas eu errei no final porque eu não sabia converter. Estou te mostrando que o caminho é simples. Basta você treinar um pouquinho, o caminho é bem simples. Tá bom? Não vai ficar com aquele sentimento também de que eu sabia a questão e só errei no final porque não sabia converter. Não vai existir mais isso, tá? A conversão é uma coisa simples de ser feita. Tem que ser simples, desde que você domine o caminho. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, que eu vi que subiram uns balãozinhos quando eu estava escrevendo, aí eu não li pra eu não perder a concentração aqui. E agora demora um pouquinho, então deixa eu até aparecer lá, deixa eu mudar a tela aqui. E agora a gente consegue fazer, por exemplo, deixa eu ver o que apareceu agora aqui. O metro são 1.000 milímetros. Sim, isso, nós tínhamos escrevido. Então, a cada número de metros cúbicos para converter para outro se adiciona. Mário, é isso que eu evito. É justamente isso que eu evito. Entendeu? Essas conclusões de, então eu multiplico por 1.000, eu divido por 1.000, isso é a tabela. É a famosa tabela. Eu nem entro nisso que você acabou de falar. Nem entro. Eu só olho essa tabela que está aí na tela. E o que a pessoa quer? É assim que eu faço com vocês quando estou em aula presencial. O que você quer? Você quer transformar do que para quê? Aí a pessoa me fala, a partir dessa tela que está no quadro aí, eu chego nisso que eu estou mostrando para vocês. Eu vou cortar 3 zeros aqui, a relação é essa. Vamos fazer uma regra de 3 e resolver o exercício. Tá? Porque eu acredito que é isso que vai enchendo a cabeça da gente de informações de curto prazo. Entendeu? Então montei, isso é só multiplicação. Ó, cara, eu não vou pensar nisso, não. Eu vou seguir aqui o que precisa no momento. Eu já conheço o caminho. Então, por exemplo, quando chega numa situação como essa, desses exemplos agora estão na tela aí, né? Converta em litros. Ó, no item A, 3,2 decímetros cúbicos em litros. Eu só tenho isso aqui em mente. E 1 metro cúbico são 1.000 litros. E com aquela tabela que eu montei lá do lado, que isso mentalmente na minha cabeça eu consigo fazer. Então, se eu quero transformar para decímetros, eu sei que 1 metro cúbico são 1.000 decímetros cúbicos. Acabamos de ver isso aí, ó. É 10 vezes 10 vezes 10. 1.000 decímetros cúbicos também são 1.000 litros. Olha que delícia. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, eu tenho a relação que 1 decímetro cúbico é 1 litro. Não preciso decorar nada. É só saber que em decímetros, 10 vezes 10 vezes 10. Em centímetros, 100 vezes 100 vezes 100. Em milímetros, 1.000 vezes 1.000 vezes 1.000. Pronto, converte o que você quiser. Então, se 1 metro cúbico é 1 litro, se 1 decímetro cúbico é 1 litro, 3,5 decímetros cúbicos são 3,5 litros. Tá feito. Sem saber, então é só multiplicar por 1.000? Só dividir por 1.000? Eu não quero saber disso. Eu quero saber que 1 metro cúbico vale 1.000 litros e eu sei transformar tanto de um lado quanto do outro. No item B, 3, é 3 milhões e 400 milímetros cúbicos em litros. De novo, eu sei que 1 metro cúbico tem 1.000 litros. E esse 1 metro cúbico, se eu passar para milímetros, do jeito que a questão quer, é 1 bilhão, que é 1.000 vezes 1.000 vezes 1.000, que a gente acabou de ver. Então, eu vou ter aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 milímetros cúbicos. É equivalente a 1.000 litros. Então, tira 3 zeros de um lado com 3 zeros do outro. Aí caiu para 1 milhão. 1 milhão de milímetros cúbicos é equivalente a 1 litro. Ele não quer 3 milhões e 400? Então, bota aqui. 3 milhões e 400 milímetros cúbicos vão ser equivalente a quantos litros? Bota um X lá, né? E resolve. 1 milhão vezes X, 3 milhões e 400. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 zeros de um lado. 1, 2, 3, 4, 5. Tira 5 do outro. 10x igual a 34. Faço 10 dividindo. 3,4 litros. Gente, ó,
pegando a manha desse jeito, eu duvido você errar. Eu duvido você errar em alguma prova. Pode ver, nós estamos fazendo tudo isso aqui decorando o quê? Nada. Eu só tenho certeza que o volume é a multiplicação de três medidas. Se você souber isso, tá na mão. E no item C, no final das contas, 28 centímetros cúbicos em litros. 1 metro cúbico são 1.000 litros. Em centímetros cúbicos, é 100 vezes 100 vezes 100, que dá 1 milhão. Do outro lado, continua 1.000, que eu não mexi. Mas eu posso tirar agora 3 zeros de um lado com 3 zeros do outro. E cheguei na relação que eu quero. Ó, 1.000 centímetros cúbicos é 1 litro. Ele quer saber quanto são 28 centímetros cúbicos em litros. Bota um X lá. 1.000 vezes X igual a 28. E 28 dividido por 1.000 é 0,028 litros. Tá aí, ó. Eu acho que eu consegui te mostrar como que as coisas funcionam, sem precisar decorar, tá? Desde que hoje você viu tudo escrito, tipo, em folha de papel, na tela que você tá vendo. Mas o grande lance, pessoas, está aqui, ó, nisso aqui. Se você domina as três dimensões e sabe que o volume é multiplicação de três dimensões, você faz qualquer transformação. Mesmo futuramente, quando você for trabalhar com cone e pirâmides, que é volume dividido por três, funciona do mesmo jeito. Tá? O grande lance é isso, é você ter o caminho na sua cabeça. O resto você se vira na hora. Tá bom? Você é inteligente o suficiente para sair manipulando tudo que você quiser aqui. Né? Eu espero que tenha ficado claro para vocês assim qual é a proposta da coisa, tá? Qual é a proposta das conversões. E eu, tipo assim, eu me permito a não querer decorar. É o que eu faço para mim mesmo, tá? Por isso que quando vocês me perguntam em aula, como é que eu faço mesmo? De decímetros cúbicos para litro, professor? Eu falo, não sei. A gente pode fazer agora. Você quer saber? Aí eu faço isso aí na tela na hora para a pessoa, tá? Porque eu, ainda mais como professor de matemática, penso quantas coisas eu tenho que ter decoradas aqui sobre a matemática para poder trabalhar. Então, as que eu posso afastar de decorar, eu faço assim. Por isso que eu estou te mostrando desse jeito aí, tá bom? Tenho poucas coisas decoradas. Poucas. A maioria delas eu tentei aprender o caminho para eu poder chegar melhor nas coisas. E já falei para vocês, quando você aprende o caminho, você não esquece. Decorar, esquece logo. Certo, pessoas? A intenção da aula era essa, gente, tá bom? Espero que você tenha entendido, espero que isso tenha te ajudado. Né? Mais ainda, que isso tenha te ajudado, para que você possa, quando for fazer suas conversões nos exercícios, não passar a P, tá bom? Essa aula vai ficar gravada e toda vez que você precisar, se sentiu alguma dúvida, não entendi meio aquela passagem que ele falou, volte aqui nessa aula. Tá? É a vantagem desse ano de 2020, está tudo gravado. Bom? E aí você vai ter pleno com certeza. Eu fico bem feliz quando eu dou essa aula, porque eu sei que no futuro tem alunos que voltam e me agradecem por ter visto essa aula minha. Explicar desse jeito, que quando vão fazer a prova do Enem, mesmo visto no primeiro ano, quando eles chegam no terceiro ano, eles ainda sabem fazer isso. Aí isso, para mim, vale muito mais até que o salário do mês. Tá? Quando a pessoa fala que isso aqui ajudou ela demais.